A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que estão me ouvindo. Eu sou o pastor Fabrino, da Igreja Tanque de Betesda, em Varriçai, e nós estamos aqui num propósito de estarmos sempre trazendo uma ministração da Palavra de Deus, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento, onde muitas igrejas estão fechadas. Nós temos feito a nossa parte, que é ser igreja em nossos lares. Então eu creio que a palavra de Deus, mais do que nunca, ela tem se difundido, em vários lares, pessoas que jamais ouviriam a palavra de Deus porque ela só era ministrada dentro de igrejas. Agora ela está dentro de cada casa, porque aonde há um irmão, aonde há uma irmã, a palavra de Deus tem sido ouvida e tem sido evangelizada, propagada. Amém? E eu queria trazer para vocês a palavra que está em Gênesis, capítulo 37, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: E combinaram entre si, eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: Não lhe tiremos a vida. Afirmou Rúben: Não derrameis sangue humano, lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram no poço. Era um poço vazio e sem água. Amém? Aonde você estiver agora, feche os seus olhos, porque nós cremos que a palavra de Deus ela deve ser revelada pelo Espírito Santo e não ser interpretada apenas pela nossa racionalidade e razão. Então, em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver agora, feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua palavra e cremos, meu Deus, que ela é alimento vivo que cai dos céus sobre nós. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abra os céus sobre a vida dos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa ministração e que nós possamos ser cheios de esperança, cheios, meu Deus, da Tua esperança e felicidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, ela nos fala a respeito de José, Esse momento em específico nos diz respeito à situação onde os irmãos de José tramam matá-lo. E por que eles tramam matar José? Porque José era um sonhador. Diz a palavra de Deus que ele era um sonhador. Ele havia tido dois sonhos, em que no primeiro ele diz que era um ramo que estava de pé e o ramo dos irmãos estava inclinado, E no segundo, o sol, a lua estavam diante dele. E os irmãos estavam cheios de ciúme, mas essa parte da ministração ela é interessante, porque José foi arremessado dentro de um poço. A palavra de Deus diz que era um poço e que também era num deserto. E a terceira informação é que não havia nem água, porque o poço era sem água, o versículo 24, e que também ele era vazio, significa que não tinha alimento. José, ele foi arremessado dentro desse poço, no fundo deste poço, um lugar onde ele não poderia sair sozinho. Ele não buscou o poço, ele foi arremessado. E eu, em nome de Jesus Cristo, creio que o Espírito Santo ele tem muito para nos falar aqui.
porque José era um homem sonhador e os sonhos dele não terminaram porque ele estava dentro de um poço. Ao contrário, o local onde José estava, a situação em que ele estava vivendo, não retirou a esperança do coração de José. Ele tinha uma revelação de Deus, os sonhos na palavra de Deus muitas vezes eram verdadeiras revelações de Deus. Quando você lê sonho, era uma forma de Deus se comunicar com as pessoas. Então José, ele havia tido uma revelação de Deus e ele tomou posse dessa revelação, dessa promessa, e por pior que seja a situação que ele estava vivendo, porque ele estava dentro de um poço que era vazio e que era sem água, ele não deixou que a esperança dele morresse. Então a primeira lição que eu trago para vocês é que dentro do poço não é um lugar para desespero. Dentro do poço é um lugar para você ouvir a palavra de Deus, se fortalecer no Senhor. Porque José estava naquele poço e tudo que ele podia ter era a presença de Deus, a palavra de Deus. Ele tinha a palavra no coração, é a palavra que Deus havia falado com ele, era uma palavra que ele tomou posse, uma palavra de esperança. Se ele abrisse os olhos e olhasse as circunstâncias à volta dele, ele entraria em desespero. Um poço sem água, um poço sem alimento, um poço onde você não consegue sair sozinho. Que esperança você tem num lugar desse? Mas José resolveu ter esperanças no Senhor. A segunda lição que eu trago para vocês é que o poço é um lugar de você ter a história reescrita pelas mãos de Deus. Porque até aquele momento José era apenas um filho de Jacó. Até aquele momento José era só mais um dos filhos de Jacó, o mais novo. Um filho que não tinha o direito de sucessão como o primogênito, de herdar a liderança. Era um filho, apesar de ser amado pelo pai, seria preterido em razão da cronologia do seu nascimento, porque o menor geralmente não tinha a mesma liderança dos mais velhos. Mas naquele poço, Deus estava reescrevendo a história de José. Os sonhos, a revelação que ele teve da parte de Deus, começaram a ser escritas. Você está entendendo? José tinha uma revelação de governança a seu respeito, de pessoas se inclinando diante dele. E naquele poço, essa história começou a ser escrita. Em terceiro ponto, no poço, José, ele não se permitiu terminar a sua história natural. Ele poderia ter abraçado a morte naquele poço. E talvez nós estejamos vivendo hoje uma situação onde a pandemia de coronavírus possa levar muitas pessoas ao poço. Pessoas que são autônomas, pessoas que não têm um rendimento mensal pago pelo governo porque não são servidores públicos, que dependem do seu trabalho e geralmente, justamente essas pessoas não estão podendo trabalhar. Há uma situação de insegurança, há uma situação de grande imprevisibilidade. Você não consegue sair dessa situação sozinho. É como se você estivesse dentro de um poço olhando para cima, esperando uma mão que te tirasse de lá. Você não tem esperança. Mas você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você será vitorioso. A palavra de Deus diz que você é um filho dele.
E Deus, ele não abandona filhos. Deus, ele não abandona filhos. Muitas vezes os filhos saem da casa do pai, como o filho pródigo. Mas o Senhor, ele nunca abandona os filhos. Quanto mais os obedientes, quanto mais aqueles que vivem a promessa, quanto mais aqueles que se alimentam da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que se alimenta da palavra de Deus, é este o alimento que você tem neste tempo. Você deve tomar posse de toda a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas podem dizer, eu não tenho revelação da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, a revelação está escrita. Você não precisa mais que um vento sopre no teu pé do ouvido para dizer o teu nome. Por mais que isso possa acontecer, você deve buscar a palavra já revelada, a palavra já escrita pelos profetas, escrita pelos apóstolos. Essa é uma palavra a teu respeito. O que está na Bíblia diz respeito a você, a tua salvação, a promessas que Deus fez a teu respeito. Se você está dentro do poço, um lugar aonde você chegou, você nunca imaginou estar. Você nunca imaginou estar neste lugar. No fundo, não tem água, não tem alimento. Mas eu digo uma coisa para você, você tem a palavra de Deus dentro do teu coração e ela é suficiente para te manter vivo, para te manter com esperança, para te tirar deste lugar. Este lugar é passageiro. O Senhor não cria filhos para viver em poço. O Senhor não cria filhos para serem escravos. Basta ver a história de José que você vai ver que os ismaelitas tiraram José daquele poço, ele foi vendido como escravo, sofreu, mas aonde que ele chegou? A ser vice-governador de todo o Egito. Uma posição jamais sonhada por homem nenhum. José, ele chegou num posto onde os próprios irmãos, passando fome, foram pedir alimento, cereais a ele. E quando se apresentaram diante dele, se inclinaram diante dele, porque ele era uma autoridade. Mas não o reconheceram, diz a palavra de Deus. Os irmãos se apresentaram a José, se inclinaram diante dele, mas não o reconheceram. Somente numa segunda vinda dos irmãos, que reconheceram que era José. O que José fez? Além de dar alimento, colocou eles numa terra segura. O Senhor tem uma terra segura para você, o Senhor tem alimento para você, o Senhor tem escape para você, mas é preciso que você tome posse dessa palavra. É preciso que você se agarre com toda a tua força nesse momento de crise. É preciso que você se agarre com toda a força porque você está num poço, mas o poço não pode dizer quem você é. O poço não pode dizer que a sua esperança está arruinada. O poço não pode dizer que você não tem promessa de Deus. Se você sabe quem você é, você sabe que este poço é temporário. Você sabe que essa situação é temporária. Você sabe que não há vírus nenhum que pode destruir o sonho de Deus na tua vida. José era um homem que tinha um sonho. José era um homem que tinha a promessa de Deus. Você deve sonhar e viver as promessas de Deus. São duas coisas. Deus tem promessa para você, mas se você não sonhar, se você não se vê tomando posse delas, você jamais tomará posse de nada que a Bíblia diz a teu respeito. Muitas vezes nós temos que ter a mente criativa, irmãos. Nós temos que imaginar cada um de nós tomando posse daquilo que Deus já deu. Porque a palavra de Deus diz que tudo nos foi dado. Ora, se tudo foi nos dado, significa que nós não tomamos posse de muitas coisas. Basta lembrar do filho, do outro filho que não o pródigo, que estava na casa do pai e que disse ao pai que ele nunca tinha matado um cordeiro para os amigos, para um banquete com os amigos. O que o pai responde? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Bastaria você ir lá e pegar.
Você tem o poder de Deus nas suas mãos. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Basta você tomar posse. Este é o momento de você estar orando, invocando a presença de Deus e tomando posse de toda a palavra que Deus diz a teu respeito. Se Deus disse que você vai ser vitorioso, se Deus disse que Ele vai te dar livramento nessa batalha, se Deus disse que Ele é teu Pai e que nada vai te faltar, tome posse disso, meu irmão. Essa é a hora de você tomar posse disso. Não é hora para você tomar posse de ansiedade, não é hora para você tomar posse de pânico, não é hora para você ficar discutindo partido político na internet. Você não tem chamado para isso, tá entendendo? O teu partido é o reino dos céus. O teu partido é um reino só. Ele não tem parte, ele é todo, né? Você pode se fazer representar por um político ou outro, aquele que você votou, mas depois que ele recebe o teu voto ou que ele se elege, ele não pertence mais a um partido, ele pertence a toda uma nação. Vocês estão me entendendo? Se um presidente ele foi eleito por um partido, quando ele chega a ser presidente, ele não representa mais o partido, ele representa o todo. Todos nós somos brasileiros, todos nós estamos no mesmo barco. Mas é preciso que você entenda que discussões vãs não vão trazer proveito para a tua vida. A única coisa que vai te trazer força e esperança é a palavra de Deus. Faça a tua parte, continue a sonhar e tome posse da promessa de Deus. Não caia nessa de ficar discutindo coisas que não vão trazer proveito para a sua vida. Você quer fazer alguma coisa com o seu tempo vago? Estude a palavra de Deus. Existem inúmeros cursos de teologia que estão disponíveis na internet, de algumas faculdades, que estão colocando eles gratuitamente nesse tempo. Eu mesmo vou disponibilizar alguns aqui debaixo deste vídeo, para vocês acessarem, para vocês estarem conhecendo mais a palavra de Deus. Meu irmão, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece Deus. Mais você compreende que a promessa dele vem, não falha. A palavra dele não falha. Então é isso que eu trago hoje para vocês, que vocês possam tomar posse da palavra de Deus, que vocês possam continuar sonhando com as promessas de Deus e que não tomem posse dessa situação de poço. O poço é temporário, é transitório. Nenhum poço é para a vida toda. Já já nós vamos estar saindo disso. Já já nós vamos estar numa situação onde a tua história está sendo reescrita, a tua história está sendo transformada, os sonhos que eram apenas uma revelação vão se tornar realidade na tua vida. Mas ore, leia, conheça a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Nós estaremos sempre juntos aqui todo dia nesse canal do YouTube e que você possa compartilhar essa palavra dentro da tua casa, principalmente com pessoas que não são evangélicas, principalmente com pessoas que sequer conhecem a Cristo. Essa é a oportunidade que você tem de falar a respeito do teu Salvador para eles, daquele que te traz paz neste momento. Cristo é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Deus abençoe você, fique com Deus, amém.